Graça e paz, irmãos, irmãs. Deus nos abençoe, como já tem nos abençoado. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Vamos ler a partir do versículo 37. Atos, capítulo de número 10, vamos ler a partir do verso de número 37. Esse é o testemunho de Lucas, de parte da palavra de Pedro, quando este foi enviado a Cornélio. Segundo Lucas, Pedro teria dito assim, a partir do versículo de número 37. Essa palavra, ou seja, o Evangelho, essa palavra, vós bem sabeis, foi proclamada por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou. E diz respeito a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo o bem. Ele andou por toda parte fazendo o bem. E curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. E somos testemunhas de tudo quanto ele fez, tanto na terra dos judeus, como em Jerusalém, mas eles o mataram, pendurando no madeiro. Ele andou por toda a parte, fazendo o bem. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que mais uma vez nessa manhã venha ao nosso encontro e pedimos que ela encontre lugar em cada coração, mente, que cada mente, cada atenção agora seja trazida cativa ao Senhor e assim o Senhor ministre mais uma vez por meio do teu Espírito a quem nos rendemos e nessa manhã mais uma vez queremos ouvir, para a tua glória mesmo, e em nome de Jesus. Amém. Nesse mundo, nem sempre quem faz o bem se dá bem. Nem sempre quem faz ou vive para fazer o bem se dá bem. Aliás, pelo contrário. Às vezes, o fato de alguém decidir por fazer aquilo que é reto, aquilo que é honesto, aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que Jesus faria, aquilo que podemos chamar de bem, traz mal, traz sofrimento, traz angústia. Ou seja, nem sempre, ou muitas vezes, quem opta por fazer o bem, pelo menos aos olhos humanos, não se dá bem. Eu acho que ficou conhecida pelos irmãos uma história triste, lamentável, que aconteceu, acho que em 2020, no aeroporto de Guarulhos. Um funcionário, um jovem, um homem de 34 anos, identificou na esteira uma mala
que não deveria estar ali. E ele então retirou a mala. E aí chegou um outro que não estava no seu turno, mas tinha acesso àquele local do aeroporto, insistindo que a mala fosse recolocada, e começou-se uma discussão. E aquele que queria fazer o que é certo, parece que chamou então os seus supervisores, e descobriu-se ali que naquela mala, que não deveria estar ali, havia quilos e quilos de droga. Ele fez o que era certo. Ele fez aquilo que é honesto. Ele fez aquilo que lhe cabia fazer. Ele fez o bem. E 4 dias depois foi morto. Foi morto. E há muitos exemplos assim na Bíblia. Abel ofereceu sacrifício superior ao de Caim. Agradou a Deus. E depois foi assassinado. Foi assassinado. Elias, numa época em que brotava da terra de Israel falsos profetas, decidiu ser verdadeiro profeta. A palavra que o Senhor me der, esta pregarei. E, como consequência, sofreu muito, mas muito mesmo, às mãos de Jezabel e Acabe. Teve que viver fora da cidade, no deserto, ser alimentado por corvos, depender do bocado de farinha de viúva, e chegou a tal ponto que um dia pediu para morrer. Pediu para morrer. Não aguento mais, Senhor. Não sou melhor que os meus pais. Para mim, já chega. Exemplo maior dessa realidade que chamamos de mundo. Alguém já disse que o mundo não tolera 2 tipos de pessoas: as que são muito ruins e as que são muito boas. Ambos o mundo crucifica. Verdade é essa que vemos na vida do nosso Senhor Jesus, a quem Pedro, que andou com ele, testemunha, ele, Jesus Cristo Senhor, andou por toda a parte fazendo o bem. Só o bem. Onde ele ia, ele trazia o bem. Deixava pessoas curadas. Deixava pessoas libertas, pessoas que viviam anos escravizadas em cadeias pelo mal, pelo diabo, as libertava. Ele tudo o que fazia, fazia bem e só o bem. E como recompensa, o mundo ofereceu a ele a estaca, o madeiro. A cruz é o testemunho de Pedro, no versículo de número 39. E somos testemunhas de tudo quanto ele fez, só o bem, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém. Porém,
a despeito de só ter vivido para fazer o bem, eles o mataram, pendurando-o num madeiro. E é por isso que Jesus não chamou aqueles que o seguiam de bem-sucedidos aos olhos do mundo, aos olhos humanos, mas os chamou de bem-aventurados. Bem-aventurados aos olhos de Deus. Por isso que ele advertiu muito bem para aqueles que decidissem segui-lo na vida para calcular o preço antes, para não ser como um homem que começa a construir uma torre e depois não termina. Calcule bem. Senhor, eu quero lhe seguir. Olhe, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você está querendo me seguir para se dar bem na vida? Então pense duas vezes. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E ele não enganou ninguém. Ele foi muito claro: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Mas para onde o Senhor está indo? Estou indo para a cruz. Estou indo para a cruz. Mas o Senhor não é o Messias, o Senhor não está indo para o trono de Israel. Bom, esse é o Messias que pintaram para vocês. Eu estou indo para a cruz. Quem quiser vir após mim, então tome a sua. Negue-se e siga-me. Bom, essa proposta não é nada interessante. Porque a maioria de nós quer seguir Jesus, não para ser como Jesus, viver para fazer o bem, quer seguir Jesus para se dar bem. Então, por que deveríamos? Se seguir Jesus nessa vida não é garantia de se dar bem na vida, é só garantia de viver como Ele, de viver para fazer a vontade do Pai, e então se tornar um instrumento do bem nas mãos de Deus, aonde você for enviado, você se tornar um instrumento de bênção, você se tornar um instrumento para levar bem e deixar melhor os lugares por onde você passa. Mas isso não significa se dar bem, porque é fazer o bem sem ver a quem, sem esperar nada de ninguém. Inclusive essas pessoas a quem você vai fazer o bem, podem te pagar com o mal. Então para quê? Para que seguir Jesus nessa vida, nesse mundo, se segui-lo não é garantia de se dar bem? Às vezes, pelo contrário, aos olhos humanos. Então, primeiro, embora seguir Jesus nessa vida não é garantia de se dar bem na vida, eu te convido a segui-lo por uma questão de caráter, de novo caráter, de nova natureza, pelo fato de você ter nascido de novo, em Cristo, e para a glória de Deus. Esse mesmo Espírito
que esteve sobre Jesus, que ungiu Jesus, e que em Jesus Deus fez a obra que precisava fazer por meio da vida do Jesus terreno, filho dele. Esse mesmo Espírito está sobre mim, está sobre você, está em nós, a fim de que Jesus continue fazendo o bem em nós e por meio de nós, nesse mundo, nessa terra, sendo assim a igreja corpo dele, por meio de quem ele continua se manifestando no mundo. Então nós deixamos de ser espinheiros para dar espinhos, e ele nos fez árvores frutíferas, para dar então a partir de agora, onde formos plantados, bons frutos. E esses bons frutos testemunham da nossa nova natureza, da nossa nova identidade nele. Porque como o apóstolo João vai falar em sua terceira carta, aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Então faça o bem em nome de Jesus, porque foi para isso que Jesus te salvou. Porque você é dele. Você recebeu do seu Espírito, você tem agora uma nova natureza. Assim como não se espera de uma laranjeira espinhos, mas laranjas, dê os seus bons frutos, porque esses bons frutos glorificam ao vosso Pai que está nos céus. É por isso que Jesus disse, a árvore se conhece pelo quê? Pelos frutos. Por que você vai viver essa vida agora para dar bons frutos? Porque você agora é de Jesus. Você é dele, você recebeu a natureza nova. Você está se tornando cada vez mais como Jesus. Essa faz parte agora da sua natureza. Vai ser natural que aonde Jesus te plante, você frutifique o bem, porque agora é a sua natureza, em nome de Jesus. Essa é a diferença do povo de Deus. Nós vivemos agora para fazer o bem. É a nossa natureza, recebida pelo Espírito de Cristo. Bom, em segundo lugar, agora a gente vive para fazer o bem, não necessariamente para se dar bem, porque se você viver para fazer o bem, como Cristo viveu, isso não vai te isentar de sofrimentos, não vai. Pelo contrário, isso pode te levar a sofrimentos. E eu prego isso, irmãos, porque se eu pregasse o contrário, daqui a alguns anos você ia me chamar de charlatão. Ou ficar decepcionado com Deus ou com o Evangelho. O fato de você andar com Jesus não vai te isentar de sofrimentos. Pelo contrário, pode te levar a sofrimentos. Mas vai te livrar e te proteger de sofrimentos maiores. De sofrimentos maiores.
Você pode dizer assim: olha, pastor, eu desde a minha tenra idade, desde a minha juventude, eu venho à igreja. Eu dediquei a minha vida a servir a Jesus. Eu procurei fazer o que é certo, eu procurei fazer o que é honesto, o que é justo, o que é correto. Ser fiel ao meu cônjuge. E olha só o que me aconteceu. Olha só o que eu recebi como paga. E eu diria assim para você: graças a Deus, irmão. Graças a Deus, irmã. Que Deus te deu a graça de, desde muito cedo, você andar com Jesus. De, desde muito cedo, você ser ensinado na igreja, no convívio com os irmãos, dos santos. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus porque você lavou a tua mão na inocência. Louvado seja Deus porque Ele te manteve no caminho reto. Louvado seja Deus porque Ele não permitiu que você andasse no caminho da iniquidade, dos malfeitores, porque se você tivesse feito isso, hoje você estaria pior. Hoje você estaria pior. Porque quando a gente recebe o mal de alguém, Jesus diz assim: olha, não temam aqueles que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. A única coisa que alguém que nos queira fazer o mal pode fazer é destruir o nosso corpo. Mas, quando nós mesmos nos tornamos autores do mal, nós trazemos destruição, para a nossa alma. Nós apresentamos a nossa alma à morte. Morte da alegria, morte da paz de espírito, morte da boa consciência, é inferno. É tirar a alma do céu e colocá-la num inferno antes da morte. É pior. É destrutivo, é morte dos ânimos, é podridão para os ossos, é tristeza. É por isso que Jesus ensinou algo que nem sempre a gente entende. Ele disse assim: olha, quando alguém te ferir na face, não revide não, dê a outra. Dê a outra. E aí a gente diz assim: mas Jesus quer que a gente seja bobo? Jesus quer que a gente apanhe 2 vezes? É isso? Não. Jesus está te ensinando sabedoria para guardar a tua alma, para preservar a tua vida. O que Ele está te dizendo é o seguinte: olha, vou te contar um segredo. É menos destrutivo para a tua alma você receber o mal 2 vezes do que você fazer o mal uma. Ou melhor, desculpa. É mais destrutivo para a tua alma você fazer o mal 1 vez do que receber o mal 2. Te destrói mais você ir lá e fazer o mal, você, sou autor do mal, 1 vez, do que receber o mal de alguém 2. Então não se torne autor do mal. É igual a história daquela... É uma história, mas ilustra a verdade.
A história da abelha que levou uma patada de um macaco. E ficou lá. Aí chegou uma outra e disse a ela assim, vai deixar quieto? Vai lá agora e ferrou a ele. Aí, você tem um ferrão, seja boba não. Vai lá e ferrou a ele. Só que essa abelha era crente. Ela disse assim, seguinte, se eu ferroar ele, ele se machuca, mas quem morre sou eu. Então não, eu vou fazer mais mal para mim se eu for lá e fazer mal para ele. É mais destrutivo, Jesus está ensinando, fazer o mal uma única vez, do que recebê-lo várias vezes. Então seja sábio e guarde a sua vida, faça como Jesus. Alguém te fez o mal, entrega nas mãos do justo juiz. Ele vai saber fazer justiça, não você. Entrega nas mãos do justo juiz. Porque a terceira razão pela qual a gente decidiu seguir Jesus e vale a pena, é porque a vida não termina aqui, irmão. A vida não termina aqui e existe um juiz no céu que fará justiça. Que Paulo diz, ele olha do céu para a terra para conceder a cada um segundo as suas obras. E ele é justo. E a Bíblia diz que tem gente que você olha assim, vive fazendo mal, parece que nunca se dá mal, tanto é que tem gente que imita, a Bíblia diz que estes estão acumulando ira para o dia do juízo. A história não se resume ao que você vê debaixo do sol até o chão, nem entre o dia do nascimento até o dia da sepultura. A história não termina aí. Não termina aí. Por exemplo, Abel foi morto, mas a Bíblia diz que ele está vivo e o sangue dele ainda fala. Caim, depois de ter assassinado seu irmão, foi lá, casou e ainda fundou uma cidade e, em homenagem ao filho, deu à cidade o nome do filho. Parece que é alguém muito bem sucedido na vida, mas está morto. E a Bíblia diz que ele se mostrou ser filho do maligno, que foi homicida desde o princípio. Alguém quer aqui o final do maligno? Porque o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. E para quem o segue. Elias sofreu a mão de Acabe e Jezabel, mas Jezabel teve o seu sangue lambido por cachorros como cumprimento de profecia. Elias subiu numa carruagem de fogo para o céu. Jesus foi morto, crucificado, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu aos céus, está à direita do Todo-Poderoso. A ele foi dado por Deus o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E ele voltará em glória para estabelecer o seu reino que não terá fim, e até aqueles que o trespassaram o verão. É como continua o texto, o verso 40. Deus o ressuscitou. Ao terceiro dia ele concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, claro que não,
Mas as testemunhas predeterminadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com Ele, ou seja, os que decidimos segui-lo, depois que ressuscitou dentre os mortos, Ele nos ordenou que pregássemos ao povo e testemunhássemos que por Deus Ele foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Louvado seja Deus, que ressuscitou Jesus e o colocou acima de todo principado e potestade. Ele é o Senhor. Então, irmãos, quando você vê o mal aparentemente prevalecendo sobre a vida de alguém que decidiu seguir a Jesus, decidiu viver essa vida para fazer a vontade de Deus e, consequentemente, viver para fazer o bem, e aparentemente o mal está prevalecendo, você pode dizer, esse pode ser o começo ou o meio da história, mas não é o fim. Porque Romanos 2, 7 a 11 diz, Ele dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. Mas dará ira e indignação aos egoístas, aos que obedecem ao pecado em vez de obedecer à verdade. Trará tribulação e angústia a todo ser humano que pratica o mal. Primeiro ao judeu, depois ao grego, mas glória, honra e paz a todo o que pratica o bem. Pois para Deus não há parcialidade. Então não é possível, nesse mundo, sempre fazer o bem e se dar bem. Não. Às vezes, um exclui o outro. Mas eu oro para que, quando você tiver que escolher entre fazer o bem e se dar bem, escolha fazer o bem. Ainda que isso te custe sonhos, porque sonhos que são conquistados fora desse caminho de fazer o que é certo, fazer o que é justo, fazer o que é bom, se manter no caminho do amor, vira pesadelo. Vira pesadelo. Então a minha oração é que você opte por andar com Jesus. Se deixar ser usado por Jesus. Ser uma manifestação da presença de Jesus na terra. Porque isso vai testemunhar de quem você é. Vai preservar a sua alma de sofrimentos maiores. E vai garantir para você um tesouro no céu. Porque como o próprio Pedro vai dizer depois, mas se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Amém.